Olá, seres, tudo bem? Vamos falar sobre um fenômeno atmosférico que é muito comum, principalmente no hemisfério norte, muito perigoso até, falar sobre ciclone. Acontece aqui no hemisfério sul chamados ciclones extratropicais. Mas ciclone, de maneira geral, são os furacões e os tufões. Deixa eu botar a imagem mais próxima para vocês. Reparem só, o que é necessário para se formar um ciclone? O ciclone é necessário vapor de água, uma área de baixa pressão, água quente acima de 26 graus. É muito comum em oceanos tropicais e se forma em latitudes mais altas. Por conta disso, como botei nessa imagem aqui, o que acontece? O oceano com uma temperatura bem alta, acima de 26 graus, baixa pressão e esse vapor d'água. Qual é a diferença então? A diferença principal entre tufões e furacões é onde é a sua origem e formação. Reparem só, no hemisfério norte é chamado de furacão, formado sobre o Oceano Atlântico. No Oceano Pacífico é chamado de tufão. Quanto no hemisfério norte, eles giram em sentido anti-horário e no hemisfério sul, sentido horário. Isso é muito simples. É um ciclone, ele tem a característica ou é tufão ou é furacão. Mas essas características aqui que eu botei, mesma sempre. Onde é muito comum isso, a sua formação? Repare só, nessa imagem que eu botei aqui é o olho do furacão, a área central de baixa pressão, né? É muito comum nas regiões tropicais, principalmente Golfo do México e América Central. Quais as características? São o que? Uma área tropical, o oceano com a temperatura mais quente. O oceano com a temperatura mais quente é muito comum nas regiões tropicais. Mas, professor, existe ciclone. Eu vi na televisão recentemente que existe ciclone no Brasil. Sim, acontece. Esse ciclone que a gente vê aqui são os ciclones extratropicais ou fora do trópico. Lembrando que os ciclones, o furacão principalmente, e os tufões, eles são mais fortes, têm maior poder de destruição, principalmente no Golfo do México e na América Central, por conta das águas serem mais quentes no trópico. Ah, mas a água também aqui é quente também. Acontece também. Tanto é que acontecem os ciclones extratropicais, que tem como característica, fora do trópico, e se forma a partir do que? Massas quentes do trópico e massas frias do sul e massas de ar quentes do trópico. Ah, mas o que difere? O difere principalmente o seguinte, que aqui se potencializa porque tem o oceano com a temperatura muito alta, enquanto que aqui nós não temos uma característica de ter um oceano com a temperatura muito alta. Ah, mas existe o Nordeste. Poxa, ok. Mas características do ventos alísios fazem que seja uma região perfeita para a formação dos ciclones. E a gente aqui só tem os ciclones extratropicais. Fala sobre tornado. Os tornados, eles são, repare só nessa imagem aqui, eles se formam diferentemente dos ciclones, eles se formam sobre a superfície. Então, o poder de destruição deles é muito forte? Sim, ele é muito forte, tem um poder de destruição muito alto. Só que, diferentemente do ciclone em si, do furacão, ele tem um poder destrutivo muito alto porque ele tem um poder de umidade do oceano muito grande. Então ele consegue se abastecer de energia do oceano, de vapor d'água, fazendo com que ele tenha um poder de destruição muito alto. Enquanto que o tornado não, ele não tem esse poder de umidade. Ele necessita da umidade, só que do solo você não consegue tanta umidade. Então o que acontece para se formar então um tornado? Para se formar um tornado, é, esse formato de funil, né, tendo até 800 km de velocidade, é necessário ventos descendentes, vento frio, encontrando com vento úmido e quente da superfície. Reparem nesse mapa que eu botei para vocês, que seria a planície central dos Estados Unidos. Aqui é um corredor perfeito na formação de tornado. Todos os filmes que a gente consegue assistir, que a gente assiste na televisão falando sobre tornado, muito comum nos Estados Unidos, é nesse corredor aqui, que tem a umidade muito grande também do rio Mississippi, toda a bacia do Mississippi, formando essa umidade. Mas lembrando, tornado sobre a superfície, ventos frios descendentes
ventos quentes, ascendentes e úmidos. Bem, mas um fenômeno atmosférico que a gente pode falar é o seguinte, sobre a inversão térmica. A inversão térmica tem como característica é o seguinte, normalmente, deixa eu botar a imagem mais próxima para vocês olharem direito o gráfico. Pronto. Reparem só, normalmente o ar quente, reparem só nessa parte do mapa, nesse mapa aqui, perdão. Isso aqui no fluxo normal, ok? O ar quente, ele é menos denso. Então ele sobe de forma natural sobre o ar frio e o ar mais frio ainda da atmosfera. Quanto mais frio subindo, mais frio é o ar da atmosfera. Então, comumente acontece assim. Tanto é que quando a gente instala um ar-condicionado, o ar-condicionado ele é colocado sobre o quê? Na parte de cima da sala, na parte da parede, na parte mais alta. Porque o ar frio ele é mais denso. Ele é mais denso, ele é mais pesado. Então, essa troca de ar quente, menos denso, subindo, do ar frio descendo, isso é muito comum. É o processo natural. É colocado o ar-condicionado na parte superior por conta disso. Do ar frio ele é mais denso, mais pesado, então o ar frio ele desce, fazendo que o ar quente suba, fazendo um ciclo natural dentro da sala, de aula, no shopping, qualquer lugar é assim. Você coloca o ar-condicionado na parte mais alta. Porém, existe o processo então da inversão térmica. Esse processo da inversão térmica, ele modifica esse processo um pouco, seria o ar quente, que é menos denso, subindo, ok. Essa naturalidade atmosférica, ele muda, fazendo então que se inverta isso, geralmente no inverno. E qual é a consequência disso? A consequência é o seguinte, no inverno, o ar que está mais frio na superfície faz com que, então, exista essa tal da inversão térmica. O ar frio aqui em cima, o ar quente faz um tampão, uma região tampão sobre o ar frio. E qual é a consequência disso? Geralmente, quem tem alergia, quem tem bronquite, no inverno sofre muito mais. Reparem só nessa imagem que eu botei aqui. A gente está ou passando nas barcas ou passando pela ponte, isso acontece também em São Paulo, geralmente grandes metrópoles. Isso aqui é a poluição. A poluição fica retida próxima à superfície. O ar frio fica mais aqui embaixo, o ar quente fazendo um tampão, ou seja, é tal da inversão térmica, impedindo o quê? A dispersão dos poluentes. O que eu tenho que entender, então? De maneira geral, no fluxo normal, o ar quente ele sobe por ser menos denso, o ar frio mais denso, fazendo um ciclo normal. Uma troca da atmosfera de ar, ok? Na inversão térmica, essa troca é o que? Dificultada. Por isso, então, quando você estiver passando na ponte em Niterói ou passando nas barcas, reparem que no inverno isso é muito comum. Todos os poluentes ficam o quê? Agrupados aqui, impedidos de circular na atmosfera. Por isso, aumentando, então, quem tem alergia e bronquite, problemas respiratórios. Ok? Turma, abraços e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.